Olá pessoal, sou Davi Menezes. Vamos dar continuidade então ao curso de Sugar CRM. Ainda na parte de gerenciamento de usuários, vamos fazer o seguinte. Lembrando que quando a gente cadastra um funcionário, nem sempre ele se torna um usuário. Vamos falar sobre a vantagem dos dois. A vantagem e desvantagem. Você torna um funcionário usuário quando você precisa que o seu funcionário participe de algumas tarefas. Por exemplo, se você quer criar no seu sistema de CRM um funcionário, este funcionário pode executar alguns comandos no seu sistema, como controle e visualização de algumas coisas, porém ele não pode participar, por exemplo, de tarefas e projetos. Ele simplesmente é um funcionário. Se você quer que ele seja vinculado a alguma tarefa, algum projeto, alguma lista, ele precisa se tornar um usuário. Porque quando você torna um, alguma pessoa funcionário, quando você cadastra um funcionário, ele não recebe nenhuma senha, porque ele não precisa, na verdade, se tornar um usuário, tá certo? Um funcionário, ele simplesmente vai executar outro tipo de funções. Na verdade, ele recebe uma senha, porém com configurações diferentes. Vamos então tornar um funcionário usuário. Para que esse funcionário que criamos possa então participar de algumas tarefas. Quando você for cadastrar alguma tarefa, algum projeto, alguma agenda e reunião, você vai poder então convidar este funcionário, que agora é o usuário, a participar dessas tarefas. Clicando então na parte administrativa, você cai nessa parte inicial da área administrativa. No gerenciamento de usuários, você tem todos os usuários. Clicando lá em cima em funcionário, você tem todos os funcionários e você pode criar um novo funcionário. Vamos clicar em funcionário e visualizar uma lista de usuário. Por exemplo, este administrador é o que cadastrou todo mundo no sistema. Esse Davi Soares, ele é um funcionário, mas não é um usuário. Já este é um usuário. Vamos ver a diferença na hora de criar uma tarefa, por exemplo. Vamos então em atividades e clicar em tarefa. Vamos abrir essa tarefa e clicar em editar. Por exemplo, clicando em nome do contato, podemos visualizar todos os contatos. Vamos digitar o nome Davi para ver o que vai aparecer. Veja que aparece todos os meus contatos, porém não tem nada a ver com os meus funcionários ou meus usuários. Na hora de você atribuir uma tarefa, você clica no botão de atribuição e você vê então todos os usuários do seu sistema a que você pode atribuir essa tarefa. Veja que apenas aparecem os usuários do sistema e os funcionários não aparecem. Se você quer tornar um funcionário usuário para que ele possa participar da tarefa, então você deve definir uma senha para ele, para que você possa então visualizá-lo nessa lista de usuário e selecioná-lo. Veja que eu não posso selecionar o meu funcionário porque ele não aparece aqui. Vou fechar então essa tela, retornar à nossa lista de funcionário. Veja que todo usuário é funcionário, mas nem todo funcionário é usuário. Então, clicamos no funcionário que queremos trabalhar
Clicaremos em editar e vamos ver as configurações iniciais para ver se ele tem um e-mail cadastrado, para ele poder receber as informações devidas. Veja que ele tem um e-mail, provavelmente está certo. Vamos retornar então aos contatos para visualizar todos os contatos. Veja, clique em Davi e pesquise. Veja que aparece apenas os contatos e não os nossos funcionários. Veja que aparece um monte aqui, porém são outras pessoas, embora esteja com o mesmo nome. Para entrar na lista dos seus usuários, você deve clicar em Admin e em Gerenciamento de usuários. Veja que eles são parecidos, porém são diferentes. Contatos de usuário e funcionário. Cada um com sua função. Um contato é provável que você tenha cadastrado para que ele possa se tornar um cliente futuro. Um funcionário é para te ajudar nas suas tarefas. E um usuário é para interagir com os contatos. Ok? E entre os usuários também. Clicando então no seu funcionário pela lista de usuário, veja que aparece aqui em cima agora alguns menus para editarmos as suas informações, inclusive a redefinição de senha. Clique em Redefinir senha. É provável que neste momento uma senha esteja sendo gerada para este usuário. Mesmo que apareça esta mensagem de Undefined, é provável que a senha já tenha sido gerada e enviada para o usuário. Esses erros do Sugar não sabemos por que acontecem. É provável que numa versão futura esses erros já tenham sido corrigidos. Vamos verificar então o e-mail do usuário para ver se ele recebeu uma senha. Veja então que a senha chegou. Como havia sido informado, mesmo com o erro de senha do Sugar, a senha foi gerada. Eu acabei clicando duas vezes e foi gerado duas vezes uma senha e a segunda senha. Eu vou pegar a última, porque é provável que é essa última que esteja sendo válida. Vou copiar a senha e fazer deste usuário, deste funcionário, um usuário. O nome de usuário dele é esse. E a senha eu vou colar. Lembrando que não é você que vai fazer esse processo, e sim o usuário que está sendo cadastrado. Como neste caso, eu estou cadastrando uma nova versão de um próprio usuário meu, eu tenho acesso ao e-mail, é lógico. Em caráter de exercício, eu tenho que ter acesso ao e-mail do usuário. Eu devo estar errando aqui no nome do usuário, pois estou definindo a senha do usuário e não está entrando. Vamos verificar novamente qual que é o nome de usuário deste funcionário. Vou deixar só como Davi para ver se entra. Não está entrando. Vamos tentar outra coisa. Bom, eu estava analisando no perfil do usuário e é claro que como ele era funcionário, ele não havia nenhum nome de usuário. Para isso a gente vai precisar definir o nome de usuário para ele. Vamos entrar então com a nossa conta de administrador
e definir o nome de usuário para ele. Ele não tem nome de usuário ainda, porque ele é um funcionário. Então a gente vem aqui na área de admin, gerenciamento de usuário, aparece todo mundo, os usuários e os funcionários, porque um usuário automaticamente é funcionário. Ok? Vamos clicar novamente. Vamos conferir aqui em editar. Veja, nome de usuário está em branco. Devemos definir o nome de usuário dele. Então vou colocar o primeiro nome e o segundo nome. E vou clicar em gravar. Veja, foi enviado um e-mail ao usuário contendo uma senha gerada pelo sistema. Então, assim que você define o nome de um usuário, você gera uma senha para ele. Eu tinha esquecido que este usuário ainda não tinha nome de usuário. Então vamos voltar, vamos sair do sistema, sair de administrador e entrar com o funcionário recém-criado usuário, certo? Neste momento, ele ainda não ativou o cadastro dele, ele vai ativar agora. Então aqui, vamos dar um enviar e receber para ver a nova senha que foi gerada para ele, porque provavelmente essa antiga que foi gerada já não vale mais. Veja que agora ele recebe o nome de usuário e a sua senha. Vamos copiar, entrar com o seu nome de usuário, com a sua senha e entrar. Vamos pegar novamente a senha, digitar a senha e veja que o usuário funcionário, agora ele é um usuário. E assim como nos passos anteriores, ele deverá confirmar alguns dados essenciais para o sistema também, assim como o nome, e-mail que é obrigatório e o último nome. O resto é tudo opcional. Porém, quanto mais informações tiver do usuário, melhor para o nosso gerenciamento. Veja que agora que ele é um usuário, ele precisa definir aqui quais são os usuários FTP e a senha FTP. Por exemplo, como definimos que o fornecedor de e-mail é o Gmail, então ele terá que ter uma conta no Gmail para que ele possa interagir com os outros usuários enviando e recebendo e-mail e gerenciando os seus próprios e-mails através da ferramenta Chuva. Ok? Se ele não tiver uma conta de e-mail, é fácil criar. Entre na conta do Google, entre no Google, clique em Gmail e criar nova conta. O processo é simples, rápido e fácil. Então vou digitar a conta do Gmail desse usuário, que é meu, e a senha. Clicar em próximo e concluir. Pronto. O nosso funcionário foi recém-criado como usuário. Agora ele não é só um funcionário. Agora ele pode interagir e também pode participar de algumas tarefas. Vamos sair rapidamente e fazer login com o administrador para verificar. Veja que agora então, entrando em atividades, tarefas, você pode visualizar a tarefa cadastrada, clicar nela, clicar em editar, alterar todas as informações referentes à tabela, à tarefa e atribuir ao seu usuário, que você agora acabou de cadastrar. Veja que antes, quando ele era simplesmente funcionário, não poderia. Agora já pode. Clique nele e vai ser atribuído a ele. Clique em gravar e pronto. Veja que a tarefa foi atribuída ao novo usuário.